Meus amigos, a coisa está feia. O TSE acabou de julgar por unanimidade as ações que pediam a cassação do mandato de Deltan Dallagnol, eleito com quase 345 mil votos, deputado federal pelo estado do Paraná. A maior votação daquele estado, portanto. O pedido de cassação do mandato do Deltan Dallagnol, e eu falo isso aqui, e esta crítica eu faço com muita preocupação, por quê? Porque eu fui um dos maiores críticos do Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro na Lava Jato. Mas essas críticas não vêm ao caso agora. Muito embora elas gravitassem em torno da questão do desvirtuamento das normas penais para a consecução de um bem maior, que era o fim da corrupção no país. Bom, tudo bem. A minha crítica lá atrás é com relação à condução da Lava Jato, que, no meu ponto de vista, e eu escrevi isso em 2017 no jornal O Estado de São Paulo, que era o seguinte: a Lava Jato ela está inaugurando no Brasil uma nova matriz jurídica, e isso é muito perigoso, porque quando o poder mudar de mãos, senhores, esta nova matriz jurídica vai atingir as pessoas que hoje estão comemorando os desvios do direito penal, os desvios das garantias penais que a Lava Jato inaugurou. Bom, isso é uma coisa. A parte das minhas críticas, eu estou estarrecido com esse julgamento do Tribunal Superior Eleitoral contra o Deltan Dallagnol. Bom, o que se pediu contra ele? Tem-se que cassar, ou seja, tem-se que tirar o cargo de deputado federal do Deltan Dallagnol. Por quê? Porque ele estaria enquadrado na lei ficha limpa. E pela ficha limpa, ele seria um cidadão inelegível. O que é inelegível? Inelegível é não passível de ser eleito. Não passível de ser eleito. Não passível de disputar um cargo eletivo, como deputado, senador, prefeito, vereador, governador, presidente, senador. E o que diz a lei ficha limpa? A lei ficha limpa, ela diz o seguinte, em resumo, para vocês entenderem. Ela diz que um sujeito que tem uma condenação criminal, e esta condenação criminal nem precisa ter transitado em julgado. Essa condenação criminal, ela precisa ser uma condenação em sede de recurso, em segunda instância. Se você tem uma condenação criminal em segunda instância, você se torna inelegível. Por esse aspecto, Deltan teve alguma condenação criminal por um órgão colegiado, ou seja, um grupo de juízes? Não. Deltan Dallagnol sequer teve um processo criminal que tramitasse contra ele na sede do Poder Judiciário. Então, por que Dallagnol seria inelegível pela ficha limpa?
Existe uma outra previsão menos conhecida da Lei Ficha Limpa. Que previsão é essa? É a seguinte: qualquer membro do Poder Judiciário, qualquer juiz ou qualquer membro do Ministério Público, qualquer promotor que tenha pendente sobre ele um processo administrativo de expulsão, exoneração, ou em que esteja pendente um processo de aposentadoria, este juiz, este promotor, sob o qual pendem um processo administrativo, seja para expulsá-lo, seja exonerá-lo, mandá-lo embora do cargo de juiz ou de promotor, ou para que ele se aposente do cargo de juiz ou de promotor, este juiz e este promotor, nestes dois casos, são também inelegíveis. Bom, qual é o caso do Deltan Dallagnol? O Deltan Dallagnol, ele não tinha nenhum procedimento administrativo de expulsão, de exoneração. Ele não tinha pendente nenhum procedimento de aposentadoria voluntária. Ele tinha processos administrativos, ele tinha reclamações, 2 reclamações administrativas, mas que não era um processo nem de exoneração e nem processo de aposentadoria. O que ele fez? 1 ano antes da eleição, ele pediu para sair. Pegou, abriu a porta e saiu do Ministério Público. Logo, pela lei, e a Lei Ficha Limpa, no que trata de inelegibilidade, porque ela versa sobre cláusulas penais, ela não pode ter uma aplicação extensiva, ou seja, ela tem que se deter ao estrito texto da lei. Ao estrito texto da lei. Não pode avançar 1 centímetro. Logo, pela Lei Ficha Limpa, uma vez que o Deltan não tinha pendente sobre ele um processo administrativo para expulsá-lo do Ministério Público, para exonerá-lo, para mandá-lo embora do Ministério Público, para dar-lhe um pontapé do Ministério Público, e também, como não pendiam sobre ele um processo administrativo para a aposentadoria, ele era elegível. Mas o que é que se alegou? Se alegou o seguinte: se alegou que o Deltan, ele, desconfiado que algo poderia acontecer, ele saiu, porque sabia que ia acontecer o pior. Como é que você vai alegar uma coisa dessa? Adivinhar o que a pessoa está pensando? Não pode. Não pode. Aí levou-se esta ação sem base jurídica ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que é a última instância da Justiça Eleitoral. Levou-se essa ação sem base jurídica, e nós sabemos que o TSE, durante as eleições,
ele costumou negar ações, especialmente ações da coligação do então presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, de plano quando não tinha base fática, ou seja, quando não tinha prova suficiente. Sem prova suficiente, o TSE ele nem recebeu essas ações. Ele já, mesmo sem sortear relator, o ministro Alexandre de Moraes, ele aplicou uma multa, acho que era de 27 milhões. Agora, no caso do PT, tudo passou. Tudo passou. Tudo passou, inclusive esta contra o Deltan. Uma ação sem base jurídica. O que o TSE, em resumo, alegou por unanimidade para cassar o mandato do Deltan? Alegaram o seguinte: uma vez que as reclamações que existiam contra o Deltan Dallagnol, e eu concordo com todas as reclamações que existiam contra ele, mas isso não tem nada a ver com o caso do TSE. Essas reclamações poderiam virar um processo de exoneração e, em podendo se tornar um processo de exoneração, ele fez uma manobra saindo antes que a reclamação virasse um processo de exoneração, para que, assim, ele não se tornasse inelegível. Aí eu lhe digo, se a lei permite que você faça essa manobra, você pode fazer. Agora, eu estou aqui, fazendo hipóteses. Por quê? Dizer que ele fez esta manobra é você deduzir que você sabe o que se passava na cabeça dele. E ninguém pode dizer o que se passa na cabeça de outra pessoa. Ninguém. O que se passa na sua cabeça só você sabe. E se você não confessa, ninguém pode presumir. Ninguém pode deduzir. Mas o fato é que os juízes do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, deduziram algo que não poderiam deduzir e disseram que ele fez uma manobra saindo do Ministério Público antes que uma reclamação pudesse virar um processo de exoneração, e nem sabem se viraria. Tanto é que o Conselho Nacional do Ministério Público, que é o CNMP, deu uma certidão atestando que ele poderia concorrer às eleições, tendo ele saído espontaneamente do Ministério Público. Por quê? As duas reclamações que pairavam sobre ele ainda não eram processos de exoneração. Então, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que o puniu com uma pena de advertência, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público certificou a qualidade de elegibilidade, ou seja, de poder concorrer a um pleito eleitoral ao Deltan Dallagnol. E passando por cima da lei eleitoral,
passando por cima da certidão do Conselho Nacional do Ministério Público, passando por cima da Constituição Federal, porque este julgamento do TSE mostra que a presunção de inocência só valia para a coligação do Lula. Para qualquer um da direita, vale a presunção de culpa. A verdade é essa. Para a direita, neste país, vale a presunção de culpa. Nós somos culpados até quando nós provamos nossa inocência. Esse é o fato. Mas, partindo da pressuposição de culpa do Deltan Dallagnol, e não só, essa decisão é tão absurda que, partindo do pressuposto de culpa, tomou-se uma medida drástica, que é a cassação do mandato, sem respaldo na previsão legal, sem respaldo na estrita redação da Lei Ficha Limpa. E terceiro lugar, tratou-se de um tema mais complicado ainda, que, porque a candidatura dele seria nula porque é inelegível, ao invés de anularem os votos que ele recebeu, entregaram os votos para o Podemos, o partido. Uau! Quanta coisa! Uma vez que essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ela fere o princípio constitucional da legalidade, que diz: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer absolutamente nada, senão em virtude de lei. E o princípio da presunção de inocência, que é: ninguém pode ser considerado culpado, ou seja, ninguém pode sofrer uma sanção penal sem que haja uma decisão condenatória transitada e julgada, ou seja, somos todos a priori inocentes. Então, porque viola dois princípios constitucionais, da presunção da inocência e o princípio da legalidade, é claro que esta decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ela é passível de recurso ao Superior Tribunal Federal. Aí vocês vão me dizer, eu sei que vocês vão dizer, Pavinato, você acha que o Supremo Tribunal Federal vai mudar a decisão do TSE? Bom, neste caso, o relator não era o ministro Alexandre de Moraes, o relator era o Benedito Gonçalves. Será o Benedito? Será o Benedito. Era o Benedito Gonçalves. Então, pode ser que, em sendo sorteado um outro relator no STF, que não a ministra Rosa Weber, que não o ministro Alexandre de Moraes, pode ser que o relatório seja favorável ao doutor Dallagnol. Pode ser que, e isso é uma dedução, é uma hipótese, é uma conjectura minha, que exista uma jogada
de que, olha, o TSE vai te condenar aqui, e o STF, até para ele limpar um pouco essa imagem que ele está de mal da Constituição, ele fala, tá bom, vocês caçam e a gente descaça. Pode ser que isso aconteça. Mas o fato é que o caminho legal é esse. Agora dá para recorrer, fazer um recurso extraordinário. Enfim, nós estamos falando do Tribunal Superior Eleitoral. Imagina-se que nós tenhamos autoridades em direito eleitoral, autoridades que conhecem melhor ou conhecem tão bem quanto outros operadores do direito eleitoral, julgando esses casos. E esse espetáculo que eu acabo de ver, eu, que fui um dos maiores críticos do Deltan Dallagnol na Lava Jato, fiquei estarrecido e posso afirmar aos senhores, eu posso rasgar o meu diploma, posso rasgar todos os meus títulos em direito. E aí, quando eu olho para uma pessoa e pergunto assim, eu estou fazendo direito, o que você acha? O que eu vou dizer para essa pessoa? O que eu vou dizer? Primeiro, eu não advogo mais. Por quê? O que eu vou dizer para um cliente? O que eu vou dizer para um cliente? Que vem procurar, olha, eu estou nesta situação, ou eu estou sendo processado, ou eu quero processar alguém. Quais são minhas chances? Qual é o direito? Não há direito. Não há direito. Não existe direito. E sem direito, não existe democracia. E aí eu pergunto, se o Estado só é democrático porque ele é de direito, qual é o ato antidemocrático que deve ser punido neste país? É só um ato que quebrou cadeiras, vidros e deixou um rastro de vandalismo asinino, jumentício, como os do 8 de janeiro? Ou um ato elegante que, brincando com termos jurídicos, destrói, tratora, detona, aniquila o direito que faz do Estado democrático. E aí eu lhe pergunto, porque eu vejo muita gente que vem falar comigo na rua, gente que me cumprimenta, fala, obrigado, Pavinato, você tem sido a nossa voz. Eu não sou a voz de ninguém, eu sou a minha voz. Tá? Eu, Pavinato, falo por mim. Se você se identifica, seja muito bem-vindo. Mas eu não sou a voz de ninguém. Porque quando eu falar algo que desagrada alguém, as pessoas falam, tô desapontado. Então é o seguinte, nestes momentos críticos em que a democracia está em jogo, a minha voz é do direito. Não importa se vai agradar à direita ou à esquerda, a minha voz é do direito. Então eu falo pelo direito. Porque antes de tudo, eu sou um jurista.
E mesmo que o direito esteja ausente do nosso país neste momento, ele continua existindo. E eu continuo sendo um operador do direito, eu continuo sendo um conhecedor do direito, eu continuo sendo um professor do direito. Da mesma maneira que um arqueólogo fala de épocas que não existem mais, eu, como professor de direito, posso falar do direito mesmo que ele não esteja presente. Aí eu pergunto, Pavinato, ok, vai recorrer, vamos falar, o STF também não deixou, manteve a cassação. Bom, meus queridos, diante de tudo isso, a única competência constitucional para lidar com esta situação é do senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Congresso, mas ele vai fazer alguma coisa? Duvido demais. Duvido demais. Logo, meus senhores, outra coisa que me preocupa é, muita gente fala, Pavinato, continua falando, você não pode parar de dizer essas coisas, você não pode parar de esclarecer essas coisas, você não pode parar de ser a voz desse povo que não tem esta tecnicidade, esse conhecimento para mostrar a realidade das coisas. Aí eu lhe pergunto, com qual coragem eu vou continuar dizendo aquilo que eu acho? Aquilo que eu acho não, aquilo que eu conheço. Porque se eu achasse, eu não falaria. Falo porque conheço. Me respondam, senhores. Me respondam, senhores. Me respondam. Não há direito no Brasil. O direito está sendo sistematicamente... Aliás, o direito, quando é solapado, aniquilado, massacrado, triturado uma vez, ele já é triturado por inteiro, porque não existe meio direito, só existe direito por inteiro. Mas nós vimos a questão do direito ser aniquilado, minado, triturado, destruído, quando tiraram do presidente Jair Bolsonaro o direito dele dar a graça a quem ele quisesse, com a desculpa esfarrapada do princípio da impessoalidade, do ato administrativo, ao mesmo tempo que esse princípio da impessoalidade do ato administrativo não deve valer para Lula ao indicar o novo ministro do STF. Que direito existe quando o MST pode invadir, vandalizar, aterrorizar e não ser preso em flagrante sequer? E nós temos que esses crimes, eles são punidos com mão de ferro contra as pessoas do 8 de janeiro. Que direito existe quando, a pretexto de defender a democracia, se nega às pessoas do 8 de janeiro, por mais culpadas que elas sejam, se nega a elas o direito da ampla defesa, do devido processo legal, da observância dos critérios da prisão preventiva? Quando um advogado tem suas prerrogativas negadas em ver a integralidade dos autos do inquérito,
quando se nega ao advogado um prazo hábil para elaboração de um recurso, de uma defesa e até mesmo da apresentação de uma sustentação oral, e quando essa sustentação oral é apresentada, ela é categoricamente ignorada nos autos do processo eletrônico? Que direito existe quando uma acusação criminal não tem individuação? Que direito existe quando um presidente, por mais dúbia e polêmica que seja a sua posição quanto à vacina, tem o seu direito fundamental, universal, inviolável, que é o direito à intimidade, o direito ao sigilo dos dados sensíveis, que são dados da saúde, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados, um direito personalíssimo, sacramentado só na Constituição, várias vezes, também no Código Civil, o que se repete no Marco Civil da Internet, o que se repete na LGPD, e segue-se toda uma investigação com base numa prova que nasce ilícita e, portanto, inábil de gerar uma persecução criminal. Que direito eu tenho quando uma coligação de direita pede e, por falta de prova, se dá uma litigância de má-fé de quase 30 milhões e do outro lado, à esquerda, se pede, com falta absoluta de material jurídico, de lei, de juridicidade, se processa, se analisa e se julga, e ainda por cima se julga contrariamente à lei. Que direito eu tenho quando Big Techs são condenadas a sanções não previstas em lei? Que direito eu tenho quando um presidente de esquerda pode pressionar o Congresso com bilhões em emendas para que votem da maneira que ele quer? E Big Techs não podem pressionar por meio das suas opiniões. Que direito eu tenho? Que direito? E se não tem direito, não tem democracia. E se não tem direito, como é que eu posso acordar de manhã e me sentir encorajado para fazer um programa de televisão que é um sucesso nacional, onde eu vou falar, basicamente, de direito, achando que eu tenho direito a dizer alguma coisa? Nós não temos direito a nada. Este é o verdadeiro atentado contra o Estado Democrático de Direito. Nem atentado é. Nem atentado é. É um crime consumado. É um crime consumado contra o Estado Democrático de Direito. Como ter paz? Como trabalhar? Como informar? Como alguém tem coragem de dizer que isso aqui é uma democracia? Como alguém tem coragem de dizer que isso aqui é uma democracia? Isso é o que me dói mais. É ver que consideram que um Estado possa ser democrático na ausência total, absoluta do direito. No aniquilamento, na aniquilação sistemática do direito. Sendo o direito o elemento que confere o caráter de democrático a um Estado, a um país, a uma nação. O que aconteceu com Deltan Dallagnol hoje é o que vem acontecendo nas grandes decisões das grandes cortes deste país há alguns meses. E o que mais me dói é saber, senhores, que o que aconteceu com Deltan Dallagnol hoje é
o que acontece com muitos brasileiros há muito tempo nesse país. Há muito tempo nesse país. Há muito tempo. Oi. 0491. Obrigado. Porque não pensem os senhores que é algo inédito no Brasil a aniquilação do direito. Quantas mulheres no Brasil pedem uma medida protetiva com base na Maria da Penha e a justiça lhes nega e elas são mortas? Quantas mulheres, com a medida protetiva concedida com base na Maria da Penha, são mortas mesmo assim porque a justiça ignora a quebra da medida protetiva pelo violador? Quantas crianças no Brasil são exploradas sem que nenhum conselho tutelar faça alguma coisa? Quantos idosos no Brasil são vítimas de golpes de bancos que fazem empréstimos consignados e falsificam assinaturas e juízes de juizados especiais lhes negam o direito que é fazer com que o banco prove que aquela assinatura é verdadeira? Quantas pessoas têm seus direitos negados todo santo dia no Brasil? Quantas? Muitas. Muitas. E é uma vergonha. E foi isso que me levou a parar de advogar. Ver essa quebra sistemática do direito que ia contra o cidadão comum. E o que nós estamos vendo agora é esta quebra absoluta do direito contra autoridades. E se para o cidadão comum esta quebra sistemática, dolorosa, tirânica, cruel do direito já era a morte, imagina o que não farão conosco, cidadãos comuns, fazendo o que fazem com autoridades eleitas democraticamente. Meus senhores, a situação é lamentável. Se já faziam isso antes com o cidadão comum, agora fazendo com autoridades, o que restará a nós? O que restará a mim? E eu não estou dizendo que eu vou ser preso. Eu acho que não chegariam a tanto. Mas eu posso perder o emprego. Porque os meios de comunicação são empresas, e empresas precisam dar lucro. E empresas do ramo de uma emissora, de TV, são concessões, e concessões estão sempre na mira do governo. Que paz de espírito tenho eu para ser honesto com vocês todo santo dia ao vivo, em rede nacional, sabendo que ou eu posso ser enquadrado por algum juiz, ou eu posso ser mandado embora a qualquer momento. Porque se não há direito, meus queridos, se não há direito, não há nada. Se não há direito, nós não somos pessoas. Se não há direito, nós voltamos à categoria de meros animais que sabem, mas que nada podem.
Sem direito vale a lei do mais forte. E o mais forte hoje é quem tem o poder. Sem direito, nós não temos direito a nada, mas devemos tudo, até aquilo que não devemos. O que eu sinto, meus senhores, o que eu sinto aqui, o que eu sinto é que eu estou vivendo a ascensão de um fascismo que não ousa dizer o seu nome. O que eu sinto aqui é uma dor muito grande, é uma dor de um professor de direito que vê o objeto do seu estudo sendo assassinado por aqueles que deveriam mantê-lo vivo. Ao mesmo tempo, fico amedrontado porque sou um cidadão comum. E fico mais amedrontado ainda porque sou um cidadão comum que pode perder o emprego por conta disso. E mais amedrontado ainda porque, além de perder o emprego, eu posso sofrer alguma sanção judicial por ser honesto, por ser franco, por ser técnico, por falar a realidade. Deltan Dallagnol hoje foi vítima da falta do direito. Deltan Dallagnol hoje é um exemplo de que ninguém está a salvo. Ele ainda pode recorrer. Cabe recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Eu sei que ninguém acredita, mas cabe. Mas agora também é com os congressistas, os deputados federais e os senadores. Ora, foram eles que fizeram a lei, eles sabem o que é a lei. Ah, vão me dizer, e vão dizer alguns deputados e senadores, não é a população que precisa ir para a rua. Uma ova! A população não tem que fazer nada. A população votou nesse bando de vagabundo que é para eles representarem a população. Quem é que desses 1.390 acusados do 8 de janeiro está sendo defendido com verba de gabinete de deputado? Está todo mundo gastando dinheiro do bolso, está todo mundo sendo defendido pela Defensoria Pública. Quem é que esses deputados e senadores foram visitar na cadeia? Quem é que esses deputados e senadores foram defender quando não recebeu medicação? Quem é que esses deputados e senadores, quem é que deles recebeu uma palavra de conforto, um apoio para pagar advogado, uma ponte para falar com o presidente do Senado? Querem que o povo vá para a rua para quê? Para fazer um papel pelo qual eles ganham muito bem para fazer e não fazem? Querem que o povo vá para a rua sem ganhar nada, com o risco de ser preso, enquanto eles estão ganhando 40 mil por mês? Tem verba de gabinete a torto e a direito, 20 assessores, trabalham 9 meses 9 dias por mês para bater ponto. E querem que o povo vá para a rua? Não! Está na hora do poder legislativo sair da sua posição de 4. Está na hora de cada um de vocês falar com o deputado de vocês, tendo sido ele eleito ou não, mas está na hora do povo dos estados falar com os deputados dos seus estados
lá em Brasília, com os senadores dos seus estados lá em Brasília, e saber deles o que eles vão fazer, porque eles ganham para isso. Não caio nessa conversa mole de que o povo tem... O povo é representado por eles. Nós somos representados por eles. Eles estão lá com todas as benesses, com o salário em dia, ganhando regiamente. E o povo é que tem que ir para a rua? É muito engraçado. Não. A democracia tem que ser defendida institucionalmente, coisa que nunca fizeram. E eles têm a oportunidade de fazer agora. Eles têm a oportunidade de se redimir agora. Esse é um momento crucial da democracia brasileira. A cassação do mandato do Deltan Dallagnol, deputado mais votado do estado do Paraná, com quase 345 mil votos, com base em uma aplicação totalmente equivocada da lei ficha limpa, ou seja, equivocada não, equivocada parece que a interpretação está errada, com base numa previsão que a lei ficha limpa não tem. Não tem. Ferindo o princípio da legalidade, ferindo o princípio da presunção de inocência. Está na hora do legislativo falar, espera aí. Ô judiciário, você não pode aplicar uma penalidade sem lei. E a penalidade que foi imposta ao Deltan Dallagnol foi com o pretexto da lei ficha limpa. Mas ela não está na lei ficha limpa. E se o legislativo não fizer nada neste momento quanto a este caso, meus senhores, tudo está perdido. Repito aqui, sempre achei a condução da Lava Jato pelo Deltan Dallagnol péssima. Sempre achei que a nova matriz jurídica que o Deltan e o Moro inauguraram no Brasil na Lava Jato resultou nisso que a gente está vendo, que é o desvirtuamento da lei para agradar uma causa. Mas o Deltan saiu por conta própria. O Deltan tomou atitudes de acordo com a lei. Deltan não se enquadra na lei ficha limpa, como um inelegível. Deltan fez tudo dentro da lei, foi votado dentro da lei e agora está sendo cassado de uma maneira absolutamente ilegal e inconstitucional. Inconstitucional acima de tudo. Porque pode existir coisas legais e inconstitucionais. Este é o Brasil que nós vivemos. E se o Deltan foi vítima do judiciário da maneira que foi, neste exato momento, agora, nesta noite de terça-feira, dia 16 de maio de 2023, se ele, que é uma autoridade, um deputado federal eleito pelo voto popular, elegível, dentro da lei, o que pode acontecer conosco, senhores, eu não quero nem imaginar. Portanto,
Vamos conferir as cenas dos próximos capítulos. Cabe recurso? Cabe. Recurso extraordinário. Por quê? Porque é uma decisão que viola a lei, afronta o princípio da legalidade e afronta o princípio da presunção de inocência. E vejam, senhores, vejam os senhores, com o precedente que nós temos, porque a Dilma foi empichada, a Dilma sim é inelegível, e ela pôde concorrer tranquilamente ao Senado, e perdeu. Concorreu ao Senado e perdeu. Dilma concorreu ao Senado e perdeu mesmo sendo inelegível. E o TSE deixou. Uma presidente empichada em que o próprio STF arranca a inelegibilidade de 8 anos, ela que foi condenada pelo Congresso, devendo ter arcado com a inelegibilidade de 8 anos, não foi. Nós vemos que um ex-promotor, um ex-membro do Ministério Público, agindo dentro da lei, tendo saído para poder concorrer, está sendo penalizado. Aí vocês vêm me dizer que a justiça não tem partido, que a justiça não tem ideologia? E digo mais. Um promotor que, apesar dos 2 procedimentos administrativos, e nenhum deles era para a exoneração, quando ele saiu, nunca foi condenado pelo judiciário. Mesmo que tivesse as suas condenações anuladas, é muito menos grave, nós termos eleito um ex-membro do Ministério Público que tenha respondido processos administrativos dentro da sua instituição, do que nós temos na presidência um presidente que tenha sido apontado como réu, denunciado como suspeito em uma investigação criminal. Cabe recurso, e a depender do que o STF decidir, nós vamos saber qual é a severidade deste regime autoritário, desse fascismo que não ousa dizer o seu nome que nós estamos vivendo. E se, senhores, vocês me notarem mais contido, saibam que é medo. Porque também, se eu for mandado embora, ninguém vai ajudar a pagar minhas contas. Da mesma maneira que nenhum deputado foi ajudar quem se encrencou com o 8 de janeiro, não tendo feito nada de vandalismo. Nós estamos sozinhos. E quem ganha para fazer alguma coisa é o Poder Legislativo. Meus senhores, eu encerro por aqui. Amanhã o dia é longo. Amanhã temos Pavinato no Pânico, certamente falando desse tema. Pavinato no Linha de Frente, no Pingo dos Is. Acordar cedo, ver pauta, ler jornal, etc, etc, etc. E
O que me dói mais é ter que ler as perguntas de muita gente e falar: o que a gente pode fazer pelo nosso país? O que me dói mais é responder: eu não sei. E a única resposta honesta, a única resposta certa, correta que se pode dar é não sei. Por que não sei? Porque quando não existe direito, nada é certo quanto àquilo que a gente pode fazer. Essa é a importância do direito. Ele nos mostra o que é possível dentro de um Estado democrático. Sem o direito, nada é possível. Tudo é possível e nada é possível ao mesmo tempo. Depende sempre, é claro, do seu grau de envolvimento com os donos do poder. Bom, meus queridos, eu vou comer e tentar dormir, porque amanhã o dia é puxado. Rezem por mim, porque não é fácil ter a profissão que eu tenho, num momento como esse, com as opiniões que eu tenho. Não é fácil acordar de manhã, não é fácil ter medo de apresentar não é fácil apresentar um programa querendo levar realidade, verdade, honestidade para as pessoas com medo de ser preso ou com medo de ser mandado embora. Que não se esqueçam, meus queridos. Sem direito, tudo é possível e nada é possível. Sem direito, enquanto uns podem tudo, outros não podem nada. Sem direito, pode não haver dever para uns, mas podem exigir deveres indevidos de todos os outros. Sem direito não há democracia. E se estavam com medo dos golpes, os golpistas contra a democracia, esses golpistas são os asnos. Golpe mesmo nós acabamos de levar. A gente já vem levando. O cidadão comum já vem levando golpe. Mas dessa magnitude, como tudo que eu elenquei aqui para vocês, este golpe, senhores, foi certeiro. Não houve uma tentativa contra o Estado Democrático de Direito. O crime foi consumado com sucesso. Boa noite. De verdade. Rezem por mim.